Olá, boa noite a todos. Eu sou Leila Bloch, da Clínica Bloch, médica dermatologista, especialista em queda de cabelos e transplante capilar. E hoje nós vamos fazer uma live, uma conversa, um bate-papo com a doutora Helena Roqueto, ela que é médica dermatologista também da Clínica Bloch, é formada em medicina pela Unicamp, com residência no Hospital das Clínicas, em dermatologia e especialização em tricologia, complementação pelo Hospital das Clínicas também. Ela entrou aqui. Olá, doutora Leila, boa noite. Boa Tudo noite, bem? Boa tudo noite, bom? gente. Boa Tudo noite. Eu bem? estava aqui então apresentando para vocês a doutora Helena Roqueto. Hoje a gente vai conversar sobre drug delivery, tratamentos complementares, né, ao tratamento clínico que nós fazemos para queda de cabelos, para calvície, alopecia androgenética. Então, eu estava complementando aí que a doutora Helena está conosco na clínica já há 3 anos, né? Uhum. E, então ela fez sua complementação em tricologia no Hospital das Clínicas e também uma pós pelo Einstein em cosmiatria, né? Sim, isso mesmo. Muito bom. E então você gostaria de começar falando sobre os tratamentos de drug delivery, Helena? Sim, então, assim, gente, os tratamentos de drug... Primeiro, o que é drug delivery, né? Então, drug delivery é uma técnica que é usada para entregar a medicação onde a gente quer que ela haja, né? A gente tem uma camada mais superficial na pele, que é o extrato córneo, que é uma camada que faz como se fosse uma barreira para as medicações penetrarem. Então, o objetivo dessa técnica é, com o uso de diversos equipamentos, diversas técnicas, a gente colocar a medicação embaixo dessa camada córnea, então onde é para ela agir. No caso do cabelo, o folículo ele está na derme, então a gente vai usar algumas técnicas para colocar a medicação ali onde a gente quer que ela age. Então ela vai ter um efeito maior, né, mais rápido, e então seria assim uma forma um pouquinho mais potente do que a forma de só passar o produto ali para agir. E a gente tem várias técnicas que a gente pode usar para isso, né? E quais são as principais técnicas de drug delivery em cabelos que são feitas hoje? Bom, então para cabelos a gente tem a intradermoterapia ou mesoterapia, né? Que são dois nomes que a gente pode usar, que é uma técnica mais antiga, que é usada há bastante tempo. A gente tem o MMP, que é uma sigla que é usada para descrever uma técnica que foi criada por um dermatologista, que é a microinfusão de medicamentos na pele. A gente tem a opção de usar lasers, né, fracionados. No caso, a gente usa um laser fracionado não ablativo na clínica, que serve também para essa entrega de medicação. Então, assim, tem o uso do microagulhamento com derma roller também, que a gente pode utilizar. Acho que para cabelo são basicamente essas técnicas, assim, que a gente pode usar como um drug delivery. Uhum. E existe uma técnica que é melhor que a outra? Por que tem mais de uma? Acho que essa é uma dúvida comum dos pacientes, né? Qual é melhor? Qual eu devo fazer? Por que tem mais de uma? Se o intuito acaba sendo praticamente o mesmo? Sim, então assim, eu acho que é muito indicação de caso a caso, né? Tem a questão. A maioria dessas técnicas a gente indica para alopecia androgenética, né? Que é a calvície masculina e feminina. Em alguns casos de queda crônica, a gente pode usar também. Eu acho que isso vai variar um pouquinho também a indicação. Então, por exemplo, a intradermoterapia ou mesoterapia pode ser um tratamento inicial, que é um tratamento, não que seja mais leve, mas é uma coisa um pouquinho menos invasiva. A gente tem a entrega das medicações onde a gente quer que ela haja e também tem o agulhamento, mas é um pouco menor do que outras técnicas como a MMP. Por exemplo, a MMP a gente faz o microagulhamento que é um pouco mais intenso, então tem o estímulo do microagulhamento também. O intervalo das sessões é um pouquinho maior, geralmente, do que a mesoterapia, né? Então, seria um tratamento numa segunda fase, ou num caso um pouquinho mais avançado.
E o laser, no caso, o que a gente usa na clínica, ele também tem o objetivo da entrega da medicação, só que ele é um tratamento um pouquinho menos doloroso. Então, para pessoas que são um pouco intolerantes à dor, acho que é uma boa opção, assim, que a gente gosta para essas indicações. E também seria um passo um pouquinho à frente da mesoterapia, no caso. Entendi. Então tem uma ordem lógica, mas o que a Sim, gente percebe, na verdade, é que não tem um paciente que é assim, ah, não, essa é melhor que a outra, mas os pacientes, cada um é um e cada um responde de maneira melhor a um deles, elas têm um intuito semelhante. Eu estou sim. vendo aqui que assim, tem vários colegas entrando, essa é uma live que é pensando nos pacientes, nos amigos, mas tem vários Uhum, colegas entrando também, tem elogiando a doutora Helena, as pacientes também. E uhum, vocês podem enviar suas dúvidas sobre tratamentos, então, para queda de cabelo, sobre tratamentos para calvície, tanto os tratamentos que são prescritos para serem feitos em casa, né? Lembrando uhum, que a gente tem o eflúvio, que é a queda que acontece assim de maneira pontual, o cabelo cai mais rápido, cai antes da hora e uhum, ele tem início, meio e fim. E tem a calvície, que é o processo de afinamento dos fios e que os cabelos vão afinando aos poucos, vão atrofiando até que eles caem e não voltam mais, que é um processo lento e gradual e por isso precisa de um tratamento crônico, um tratamento a longo prazo. E assim, algumas mulheres uhum, que têm a calvície acabam tendo também episódios de eflúvio ao longo da vida. E assim, mesmo quem não tem calvície, 85% das mulheres ao longo da vida vai ter um episódio de queda de cabelos, né? E sim. comenta um pouco sobre isso, Helena. Olha, então assim, o eflúvio é essa atual que a gente está falando, né? Às vezes quem tem um eflúvio ácido, por exemplo, que é uma queda que acontece depois de parar a pílula, uma queda que acontece depois do parto, uma queda que acontece depois de uma doença febril, a gente tem visto muitos colegas falarem agora por conta do Covid, né, que é uma doença febril, então ela é uma queda que vai ter começo e fim, igual a gente falou. Tem pessoas que têm eflúvios né? Então tem quedas repetidas que vão dar de um tratamento crônico. E a calvície é uma doença progressiva, então ela precisa ser tratada. E é uma porcentagem Uhum. muito grande de homens e mulheres que vai ter a calvície. Então, eu acho que é importante a gente falar, já que a gente está falando do drug delivery, a importância do tratamento em casa, né? Porque muita gente às vezes fala, eu fiz o tratamento, melhorou, depois piorou de novo, porque precisa ter essa manutenção em casa. Então, não adianta só fazer o tratamento no consultório e não estar tá usando, no caso do androgenético, minoxidil, algum outro medicamento via oral. Então, precisa dessa continuidade, né? E lembrando também que existem outras quedas de É cabelo que são muito um pouquinho importante. é, outras quedas que a gente precisa investigar, porque nem toda queda é um eflúvio, pode ser uma alopécia que a gente precisa investigar um pouquinho mais, né? Então, acho que é sempre importante a avaliação. E muita gente queixando, né, agora na quarentena de queda de cabelo, então aumentou bastante Eu acho que tem dois isso. pontos aí a comentar, né? Primeiro, Uhum, que muitas pessoas acham que porque tem esses tratamentos para fazer numa clínica dermatológica, elas não precisam fazer o tratamento em casa. E, na uhum, verdade, sim. os tratamentos eles complementam o tratamento que elas fazem em casa. Então, são aplicações que são feitas com frequência a cada 3 semanas, mensal, a cada 6 semanas, e não Uhum, isenta de fazer o tratamento em casa, com loção, com shampoo, com medicamentos via oral que são prescritos pelo dermatologista. Eu acho que como a gente está aberto aqui, é interessante até falar em que momento quem está com queda de cabelos, né, deve procurar o dermatologista para tratamento. E queda de cabelo é normal e queda de cabelo passa a ser anormal. uhum. Então, assim, uma queda que você. A gente perde em média, isso vai variar um pouco do volume que a pessoa tem, mas em média 100 fios de cabelo por dia, né? Então, se uma queda tá a mais que isso, ou até uma queda diferente do seu habitual, né? Você tem uma queda habitual e aumentou de repente. Isso está se prolongando,
O ideal é procurar um dermatologista para uma avaliação. Porque muita gente às vezes compra vitamina na farmácia, começa a tomar e acaba passando alguma coisa. O eflúvio, apesar dele ter começo e fim, em alguns casos, por exemplo, numa doença de tireoide, se você não fizer o diagnóstico, ele vai continuar caindo, né? Então precisa, quando fica uma coisa prolongada, precisa investigar. E outro fator, começou a ver placa no couro cabeludo, né? Ficar muito rarefeito, então acho que é importante. O eflúvio que a gente vê geralmente nas mulheres que tem bastante eflúvio é aparecer essas entradinhas, né? Que se for um eflúvio agudo vai repilar, mas precisa ter essa investigação também, se ficar uma coisa prolongada e muito diferente da sua queda habitual. Sim. Tem uma pergunta aqui falando sobre o microagulhamento. O microagulhamento faz o cabelo cair menos? Qual é a eficácia disso? Eu acho importante a gente dizer em que momento a gente indica esses tratamentos. É como um complemento do tratamento que é feito em casa ou como um tratamento assim de choque para quando a queda é muito intensa? É como um complemento do tratamento que está sendo feito em casa, né? Em casos, inclusive, que o cabelo está caindo muito no eflúvio, se a gente fizer um microagulhamento, vai fazer, às vezes, o cabelo até cair mais, né? Então, é como um complemento. Então, geralmente, assim, uma pessoa que nunca tratou, vai começar a tratar, geralmente a gente acaba indicando um tratamento clínico, iniciar esse tratamento, e com um complemento após fazer alguns procedimentos, que a queda está muito intensa, ou é uma alopecia mais avançada, uma queda muito intensa, não, uma alopecia mais avançada, a gente pode até já iniciar junto com o tratamento clínico, mas seria mais um complemento e não num caso de um eflúvio agudo, por exemplo. Então, o eflúvio agudo, que é aquela queda que tem começo e fim que a gente falou, seria até uma contraindicação para fazer esses tipos de procedimento que podem orar, no caso o MMP, o laser. Gravando um pouquinho. Isso que é importante. Eu acho que MMP, o microagulhamento são mais um complemento de tratamento. E para os casos de queda aguda, o importante tratamento se faz em casa. E a intradermoterapia, que é mais profunda, aí sim pode ser feita como tratamento de resgate, e todos eles com manutenção. Mas como resgate, acho que a nossa preferência, a experiência que nós temos lá na clínica é mais a intradermoterapia, né? Isso, Tem isso. uma dúvida aqui da Aline, que os cabelos dela não crescem além de 20 centímetros, eles crescem e depois acabam caindo. Por que que isso acontece, né? Então, assim, tem alguns casos, por exemplo, no eflúvio crônico e na alopecia androgenética, que a fase de crescimento, que a gente chama de fase A, ela fica encurtada. Então, o cabelo, ele não cresce por isso, porque o comprimento do cabelo depende do tempo que ele cresce. Então, geralmente, a gente tem um cabelo que cresce 3 a 5 anos. Nesses tipos de doença de couro cabeludo, a gente vai ter um encurtamento dessa fase. Então, o cabelo ele vai estar lá crescendo, daí, de repente, ele entra na fase de queda. Então, fica sempre aquele cabelo. São pessoas que se queixam disso, que o cabelo cresce até um comprimento e para de crescer. Um comprimento é determinado pela Mas fase de isso crescimento. pode ser, né? Isso pode ser constitucional, né? Algumas pessoas têm um ciclo mais curto de maneira constitucional. Isso. Isso. Se for uma coisa que mudou, a gente precisa pensar nisso, mas muitas pessoas têm uma fase de crescimento dela. Então, por isso que o cabelo chega nesse comprimento, né? Tem a Mariana aqui que está elogiando a doutora Helena. Ótimo. Então, acho que é interessante. Você até começou a falar sobre isso, sobre a queda de cabelo pós-Covid, pós-quarentena. São dois processos diferentes, né? Um é o pós-Covid, então aqueles pacientes que tiveram um quadro febril e que podem ter uma queda de cabelo intensa de 2 a 6 semanas depois desse episódio. Isso acontece com outras doenças virais intensas também. Nós estamos observando isso com os pacientes que tiveram o Covid, né? Porque geralmente a queda de cabelos acontece depois de um período de 2, 3 meses de algum insulto, de algum dano
para o nosso corpo. Mas no Uhum. caso do Covid é uma queda mais rápida e mais acentuada, né? Sim. Então, há tratamentos de resgate, tratamentos para fazer mesmo naqueles pacientes que tiveram o quadro febril, mesmo antes de começar a queda de cabelos, para melhorar essa situação, como, por exemplo, prevenir, né? Como, por exemplo, o uso de nutracêuticos, manter o couro cabeludo saudável. Mas eu Uhum. acho que, assim, a gente tem contato com muitos pacientes que tiveram, né, o Covid, mas acho que o número maior, né, doutora Helena, acaba sendo de pessoas que estão na quarentena, estão nesse mundo da pandemia e estão com queda de cabelos, né, que não tiveram o Covid. Por que Uhum. isso está acontecendo? Então, muita gente está tendo essa queda agora, né? A gente já está em 4 meses de quarentena, né? Então, por conta do estresse, porque pode. No começo a gente até questionava, né? É uma percepção maior porque está limpando a casa, porque está ficando mais em casa, porque ainda não tinha dado esse tempo de 2 a 3 meses para ter o eflúvio do estresse. Claro que se for um estresse mais importante, até pode estar aumentando essa queda. E também tem a questão do estresse emocional, leva uma inflamação ao redor do folículo Sim, piloso, ao redor do fio de cabelo e faz cair de maneira indireta, aumenta um hormônio que é o hormônio do estresse e piora a oleosidade também, né? E a gente está nessa sim, fase que é a fase do outono e inverno e tem já uma oleosidade aumentada, né? Não aumenta a dermatite sim, seborreica nessa época, né? Fala um pouco sobre sim. isso. Bom, então a dermatite seborreica ela é uma doença crônica, né? Que muitos pacientes têm. Geralmente quem tem calvície, que é alopecia androgenética, quase sempre tem um pouco de dermatite associada. E agora no inverno todo mundo toma, às vezes lava menos o cabelo, espaça esse tempo de lavagem. A quarentena acho que intensificou isso em algumas pessoas, né? Porque já que vai ficar em casa não vai lavar o cabelo mesmo. E o Sim. banho tá mais quente também, né? Então, assim, muita gente tem tido dermatite seborreica, então fica com o couro cabeludo vermelho, coçando, com aquelas casquinhas caindo. E isso pode desencadear queda também, né? Então pode ser outro fator associado. Então precisa tratar o couro cabeludo também. E geralmente, assim, além de melhorar essas coisas que a gente falou que podem causar, então tentar lavar o cabelo mais vezes, usar a água menos quente para tomar banho. Aí a gente tem os tratamentos, né? Os shampoos, que são mais intensivos para essa fase de crise. Às vezes a gente precisa usar corticoide tópico. E lembrar que é uma doença crônica, então precisa de manutenção. Então vai ter que sempre estar usando um shampoo adequado para esse tipo de cabelo, né? Então acho que Isso é é importante, isso. né? Quem está em casa, não é só porque não está saindo, tem que Uhum, manter a higiene adequada do couro cabeludo, né? sim. Lavar em dias alternados, ou se estiver oleoso mesmo assim todos os dias. E é Uhum, interessante evitar essa oleosidade, evitar um banho muito demorado, água muito quente e usar shampoos de controle de oleosidade. sim. E eu acho que a gente estava falando dos sinais de alerta, né? De quando vale a pena procurar o médico dermatologista, né? Então, quando você percebe que diminui o volume do rabo de cavalo, quando você Uhum, percebe por transparência, você vê o couro cabeludo, ou quando queima, toma sol. Então, agora tem várias pessoas que estão fazendo essa quarentena no sítio ou na praia, percebe sim. que estão tomando mais sol, queimam o couro cabeludo. Então, queimar o couro cabeludo não é normal, porque o nosso cabelo fornece um fator de proteção aí que não permite a queima. Então, se queimou é porque está com menos cabelo, então vale a pena buscar o médico dermatologista, ou se está com Uhum, uma queda de cabelo maior do que a normal, né? Porque a gente tem uhum, uma queda de cabelo que é considerada normal, mas cada um é capaz de notar a sua queda. Então, se você percebe que está com uma queda maior do que o seu normal há uhum. mais de 3 meses, é um sinal de alerta para buscar um tratamento por um médico dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.
Então, muitos médicos estão atendendo por telemedicina ou presencial também, o que você considerar melhor. E a gente está tomando as medidas, né, Helena? Fala um pouquinho sobre as medidas Sim. que estão sendo tomadas para os pacientes que estão em consulta presencial na clínica. Na clínica, então, a gente está tendo álcool em gel em todas as salas, tem álcool em gel na entrada, está todo mundo usando máscara, tanto os pacientes como a gente, a enfermagem, as recepcionistas. A gente está tentando espaçar as consultas, a gente já tinha consulta, né? Porque consulta de cabelo a gente faz uma consulta longa, então as consultas são espaçadas para não encontrar paciente na recepção. E higienizando tudo da sala entre um paciente e outro, né? Então, a gente está tentando fazer tudo para que seja um lugar seguro para todos. Eu falo assim, que a gente não tem como zerar o risco, né? Mas Sim, minimizando ao máximo, né? Para aqueles pacientes que se sentem confortáveis. E também tem muitas orientações que podem ser feitas pela telemedicina, mas não é para todo mundo. Alguns pacientes realmente precisam dessa parte presencial do exame, porque é muito difícil também examinar cabelo à distância. Tem uma dúvida sim. aqui, Meb Guimarães, se o uso de corticoide por um ano favorece a queda de cabelo, o uso contínuo. Uso de corticoide oral, será? Eu não sei, né? Acho que a gente pode comentar as duas possibilidades. Deve ser via oral. É Tá. claro, assim, que precisa de uma consulta dermatológica, mas nós podemos comentar a respeito, né? Assim, o uso de corticoide, ele pode favorecer a queda de cabelo, provavelmente na retirada, né? Se é o que eu estou entendendo da pergunta. E se for o uso tópico, às vezes a gente até usa corticoide tópico para algumas doenças de couro cabeludo, então precisaria ver qual é o caso dela. É, pode até gerar uma atrofia da região do couro cabeludo, mas eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Mas assim, Eu o que acho eu que penso assim, normalmente alguém que usa corticoide via oral há um ano por um tratamento para a outro longo problema, prazo, né? E se esse uso contínuo ajuda na queda de cabelos. uso contínuo sem parar, eu acredito que não. Uhum, tá. Retirada, Ah, e tem, eu tem não uma sei. outra. É, talvez assim, o uso do corticoide em si não, mas se está usando o corticoide tem algum outro problema que pode estar Sim. associado à queda de cabelo, né? Mas de maneira direta, não. Tem a Geise dizendo que está fazendo o tratamento com você, doutora Helena, Acho, e acho que ela vai começar a fazer o tratamento, pelo que eu entendi. Ela faz tratamento com imunossupressor, trata a queda com Neosir tópico, já agendei porque quero mudar o tratamento. Então tá qual bom, a a gente tá. dica para quem. Opa, desculpa. Não, eu só tô respondendo ela. Eu falei que a gente tá esperando, espero que eu possa ajudar. Claro, claro, a gente está à À disposição. disposição. Eu acho que é um momento que também as pessoas têm que controlar a ansiedade, pensar em qualidade de vida, se cuidar, né? E cabelo é qualidade de vida, né? Tem uma Sim. pergunta aqui: meu sogro tem calvície, há alguma dica para ele? Eu acho que a gente falou, né, que tem que fazer cuidados locais com couro cabeludo, mas procurar um médico dermatologista para iniciar um tratamento, né? Porque muitas vezes a gente consegue trazer o cabelo de volta, mas consegue com os tratamentos evitar que piore, manter o que se tem, dependendo da idade, tentar melhorar um pouco. Então eu falo muito que a gente, como a calvície é hereditária, a gente não tem um tratamento genético para fazer. Então, são medicamentos para controlar essa genética, mas por isso são a longo prazo, não tem como parar, não é um tratamento de uma hora para outra, não tem um comprimidinho da cura. Você Sim. faz o tratamento a longo prazo para evitar que piore e tentar melhorar. Porque muitas vezes os pacientes chegam falando assim, olha, tomei por um mês e não melhorou, meu cabelo não voltou. Então, a gente tem que alinhar a expectativa, a realidade. Muitas vezes os pacientes acham que
tem milagre, por isso acabam pulando de um tratamento para outro, quando o Sim. ideal, né, Helena, é fazer um tratamento contínuo, né? Sim, é igual tratar uma diabetes, uma pressão alta, então tá Isso. sempre tratando. E enquanto a gente quiser ter cabelo, né? Então, e pra não deixar que progrida. E quanto antes, melhor. Então, uma pessoa que tem uma androgenética, se ela começar a tratar com 30 anos, provavelmente quando ela tiver um pouco mais de idade, não vai ter progredido tanto quanto progrediria sem tratar. Então, por isso que é importante procurar cedo, né? Não só quando já está muito avançada. Tem sempre aquela questão, tem como prevenir? Na verdade, não tem como prevenir, ou seja, se você não tem Uhum, nenhum, tem na família, pai, tios, primos que tem a calvície e o seu uhum, cabelo está ótimo, você não perdeu, não tem como prevenir, mas tem como uhum. tratar precocemente, ou seja, os primeiros sinais, já procurar um tratamento para interromper a progressão da calvície. Isso, eu acho que muitos pacientes têm procurado, assim, homens principalmente que vêm, o pai, o tio, o irmão mais velho, e têm procurado quando começa a aparecer uma entradinha. Então, acho que as pessoas têm procurado mais cedo, né? Que é bom. Não, sim, Uhum, acho que a conscientização uhum, aumentou e também sim, acho que muitas vezes as pessoas antigamente acabavam mais resignadas ou consideravam como algo mais fatalista, né? É normal, então, ficar calvo, perder cabelo. E hoje as pessoas já sim, querem se cuidar, assumem que se incomodam com isso e se tem como melhorar, por que não, né? Eu acho até falando sim, com nisso, nessa certeza. questão do normal, quando a gente fala para homens, né, tem toda a questão de um tirar sarro do outro e tal, mas para mulheres é mais delicada a situação, né? E muitas pessoas acham que é normal a mulher de mais de 70, 60 anos ter menos cabelo. É normal, André Helena? Olha, existe a alopecia que a gente chama de senil, né, que é da idade, que a gente vai tendo esse afinamento do cabelo após os 60 anos, né, no caso. Mas, assim, a alopecia senil também tem tratamento, né? A gente consegue fazer esse cabelo melhorar um pouco e depende do quanto é o pouco cabelo, né? Então, não é porque uma pessoa tem mais de 60 anos que ela precisa ter pouco cabelo. Então, a gente tem coisas hoje que dá pra gente fazer. Tratamento, em alguns casos, é até semelhante com a androgenética, mas é um pouquinho diferente. E, além disso, pode ter as duas coisas juntas, né? Então, a androgenética, que é a calvície, ela comete uma porcentagem grande das mulheres, principalmente depois da menopausa. Então, vai ser a hora que, às vezes, as duas se juntam. E acho que mulheres, às vezes, tem... Homem tem isso do amigo que brinca, o amigo que tira foto, mas mulher às vezes sofre com isso sozinha, né? Então, acho que é muito importante procurar o tratamento, porque a gente tem coisas para fazer, é Acho importante. que para as mulheres tem toda uma pressão, né, para estar sempre jovem, sempre Uhum, bonita. E a falta de cabelo muitas vezes associada ou a não se cuidar, ou um desleixo, ou a estar uhum, doente. Então as pessoas acabam comentando mais e é mais sofrido, né? Então tem um peso maior para as mulheres. Então acho que não deixar passar, porque até os tratamentos para as mulheres não tem os mesmos resultados que os homens, né? Os resultados dos homens acabam uhum, sendo até melhores. Então, tratar os primeiros sinais para não deixar piorar. E tem várias opções de tratamento para homens e uhum, para mulheres, são diferentes. Inclusive, o transplante capilar, estão aqui perguntando se tem uma idade ideal para fazer o transplante, né? O Robert. Olha, a gente uhum, deve evitar o transplante em pacientes abaixo dos 30 anos, né? A idade média que o transplante é feito antes era entre 40 e 45 anos, e agora a idade média dos homens que faz transplante é entre 35 e 40 anos, então tem diminuído. A idade ideal, na verdade, depende se você está fazendo tratamento, de quanto você perdeu, então se tem sinais ainda iniciais, não vale a pena. Qual que é o histórico familiar, quais são suas perspectivas, né? Se te incomoda a ponto de você querer fazer um procedimento, mas os resultados ficam bons, fica natural. Então,
Tem muita gente aí andando na rua que fez o transplante, vocês não sabem que fizeram, porque o resultado fica natural, né? Uhum. Dá para perceber que fez porque não ficou bom. Não ficou bom. Então, dos procedimentos que os homens mais fazem, né? Estéticos, reparadores, só pede para lipoaspiração e tem crescido muito. Inclusive agora na pandemia, nessa fase em que as pessoas estão trabalhando mais em casa, até aumentou o interesse, porque eles acabam querendo aproveitar essa fase de home office, que não estão viajando tanto, né? Enfim, tomando todos os cuidados. Tem aqui o Alexandre, Lena, com uma dúvida, querendo saber se aumentou o número de casos de queda agora, as pessoas ficando mais em casa. Tem até surgido algumas dúvidas da vitamina D, as pessoas estão tomando menos sol, está caindo mais cabelo. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, então a gente tinha falado, né? O aumento da percepção, e agora, no caso, sim, por conta do estresse, né? Que a gente comentou, da dermatite seborreica, por tudo aquilo que a gente falou também que pode gerar queda. A vitamina D, não existe muita evidência que relacione totalmente a vitamina D com a queda de cabelo. Mas ela faz parte dos exames que a gente pede, se tiver baixo a gente repõe, mas não para ficar com níveis super altos, para ficar no nível normal, né? Então, a vitamina D está mais associada, assim, em relação ao cabelo, mais até a alopecia areata, né? é isso, sim. Mas nessa fase de estresse, aumenta a alopecia areata também, né? Sim. A alopecia areata, que tem bastante relação com o estresse, né? Que são aquelas plaquinhas que eu falei, que às vezes, se aparecer, precisa procurar, porque realmente a gente precisa tratar, né? Diagnosticar e tratar. Deixa eu ver. Tem uma outra aqui da finasterida, ajuda no tratamento da alopecia. Acho que deu uma travadinha. Tem uma dúvida aqui do Rogério, Voltou. se finasterida ajuda no tratamento da alopecia. Bom, então a finasterida é um dos tratamentos que a gente usa para alopecia androgenética, né, para calvície. É uma das medicações que tem mais evidência, para homens principalmente, né? Muita gente tem receio de usar, chega com medo, porque leu muita coisa, então a gente tenta explicar os benefícios dela, quais são os riscos, explicar direitinho. Então, sim, ela é um tratamento para alopecia que a gente pode usar. E já que a gente estava falando de drug delivery, ela pode ser inclusive usada nessa forma de tratamento, né? Às vezes muitas pessoas não querem tomar ela todo dia, então a gente tem a opção de usar ela nesses tratos de drug delivery. Também poderia ser aí uma coisa a ser proposto para um tratamento. Sim. Muitas pessoas da finasterida, né? Acho que tá dando uma travadinha aqui Conta um para pouquinho, mim. então, pra gente dos efeitos colaterais da finasterida. Bom, então a finasterida no caso dos homens, né? O principal receio dos homens são os efeitos colaterais sexuais, né? Que se digitar na internet a gente pode... Tem várias coisas que aparecem falando. Eu acho que é importante a gente falar que esses efeitos existem, claro. É uma porcentagem que não é muito grande dos homens. Isso vai variar de acordo com outras comorbidades, outros fatores, com a idade do paciente. A gente pede alguns exames antes de iniciar a finasterida, pensando nisso. Então, acho que é o principal medo dos pacientes. Outro fator que influencia na decisão do uso ou não é o antecedente familiar ou pessoal de câncer de mama, no caso das mulheres, antecedente familiar de primeiro grau. Então, também é outra coisa que a gente pensa. E, assim, tem outras questões envolvidas hoje em dia já relacionadas à questão de depressão, de fertilidade, que eu acho que são temas um pouquinho mais longos, mas que a gente pode falar um pouquinho também. Tá bom. O minoxidil, ele é uma opção para o tratamento da queda de cabelos? O minoxidil, ele é uma opção para alguns tipos de queda de cabelo, né? A gente acaba usando para
para vários, então, para alopecia androgenética, que é a calvície, às vezes a gente usa na fase de repilação da alopecia areata, no caso de eflúvio crônico, como associação em algumas alopécias cicatriciais. E hoje a gente tem o minoxidil via-oral, né, que é um tratamento que é uma surpresa aí pra gente, que tem dado bons resultados, que a gente usa em casos mais avançados ou em pessoas que não toleram o uso tópico, porque muita gente tem essa resistência a usar, né, principalmente mulheres, usar o minoxidil tópico todo dia. E algumas pessoas mesmo têm irritação de couro cabeludo e não conseguem usar, né? Então eu acho que o minoxidil via-oral é uma novidade boa que veio pra gente aí no mundo dos cabelos para tratamento de vários tipos de alopécia, né? Eu acho que a gente, assim, até responde a questão aqui da Lua, se tem algo novo para alopecia androgenética. Então, na verdade, assim, muitas vezes não tem um medicamento novo, né, Lua? Mas tem modos de uso de medicamentos já existentes e que muitas vezes surpreendem com bons resultados. Claro, sempre sob orientação do médico dermatologista, que vai indicar, o especialista em cabelos, que vai indicar qual o melhor tratamento para você. Mas essa seria uma novidade. Sobre o tratamento de microagulhamento, estão perguntando se ele é feito em que intervalo entre as sessões e quantas sessões para ver algum resultado, né? Claro que isso depende de paciente para paciente, né, Helena? Sim. Então, assim, isso depende de paciente para paciente, tem alguns médicos que fazem um pouco diferente, mas na clínica, o MMP, né, que é a microinfusão de medicamentos na pele que a gente costuma fazer sessões a cada 30 dias, inicialmente, faz em média 3 sessões iniciais, isso vai variar um pouco, mas falando numa média. E a depender do resultado, a depender do grau de calvície, a gente vai decidir como vai fazer essa manutenção. Se vai precisar fazer uma manutenção depois a cada 3 meses, ou um pouco mais espaçada, ou se vai fazer o tratamento clínico apenas como manutenção, então tem essas opções. Mas inicialmente a gente faz 3 sessões, até a gente espera um intervalo para tirar as fotos antes e depois, né? Para cabelo, foto é muito importante para a gente ver os resultados. Mas em média é esse espaçamento. O número de sessões de manutenção vai depender muito de paciente para paciente, de caso a caso. Tá. E aqui estão perguntando se o uso de antidepressivos ajuda com a queda de cabelos. Então, sim, não são todos, né? E não é um antidepressivo que vai dar a queda em todo mundo, mas antidepressivo, medicação neurológica para anticonvulsivante são 2 classes de medicamento que são bem relacionadas ao eflúvio telógeno. Então, no início do uso, cerca de 2 a 3 meses depois, eles podem realmente causar queda. Claro, tem o fator da depressão junto, né, que pode também ser um fator de queda, mas eles costumam ser relacionados, alguns mais que outros. Tá. O cabelo fino, ele pode engrossar ou não? Olha, o tratamento, isso vai depender um pouco, né? O minoxidil, por exemplo, é um tratamento que visa esse prolongamento da fase de crescimento do fio, fazendo com que ele fique mais comprido, um pouco mais grosso, os tratamentos de agulhamento também, então é o que a gente procura. Algumas vezes na alopecia androgenética a gente não consegue tanto melhorar a densidade, a gente consegue parar a progressão, mas o objetivo é a gente tentar melhorar essa densidade através do engrossamento, da repilação, desses fatores. Entendi. Em alguns tratamentos a gente consegue. Sim. Estou aqui perguntando assim, tenho entradas, devo fazer primeiro um tratamento e depois o transplante ou o transplante já direto? Eu respondo? Então, assim, entradas é uma queixa que é um pouquinho difícil porque o tratamento, dependendo da entrada, ele não vai conseguir resolver sozinho. Isso vai depender da idade da pessoa, se ela já está tratando ou não, se é um quadro que está estabilizado. Mas no caso das entradas isoladas, geralmente a gente não consegue melhorar tanto com o tratamento e talvez vai ser uma pessoa que no futuro vai precisar fazer um transplante, ou se já estiver tratando, se for uma pessoa que já tem um pouco mais de idade, já está estabelecido, aí o transplante já é uma opção. Eu acho que é isso mesmo. Então, na verdade, assim, se você tem entradas,
tem que avaliar se você está fazendo um tratamento, se está com queda ativa ou não. Então, o ideal seria estabilizar, mas muitos pacientes não estão com queda. Depende do quanto perdeu também, da sua expectativa para reduzir. Então, pode ser feito o transplante de cabelo já imediatamente, desde que a gente veja que nesse local não vai voltar o cabelo, não tem um potencial de melhora com o tratamento. Mas o ideal seria no mínimo 3 a 6 meses de tratamento e avaliar se tem alguma melhora, porque se continuar melhorando, vai fazendo tratamento até uma estabilização, porque aí a gente vai colocar o cabelo só naquele, vai transplantar só naquelas regiões e que realmente tem certeza que não vai voltar para usar a nossa área doadora, né, de maneira sábia, porque o cabelo hoje ele é uma fonte esgotável. Então aqui perguntando também sobre transplante de barba, também pode ser feito. Em geral, a gente tira dessa faixa aqui do pescoço, né, a parte mais inferior da barba. Então, o transplante de barba preferencialmente é da barba para a própria barba, porque é o fio que fica mais parecido, tem o mesmo diâmetro, né? O cabelo, em geral, ele é mais fino, então não fica do mesmo jeito que a barba. Pode ser usado do cabelo para complementar. É claro, naqueles pacientes que não têm calvície. Porque se tem calvície e quer fazer o transplante de barba, é muito mais sábio usar a área doadora do cabelo para tratamento da calvície, né? O paciente, então a gente falou que depende da idade. Então, eu tô aqui falando, eu tenho 42 anos, nessa idade posso ou não fazer o transplante de cabelos. Olha, é uma idade boa, como eu disse, a idade média é de 35 a 40 anos. Então, pensando em viver 100 anos, 40 anos é uma idade boa para fazer o transplante de cabelo. Se a gente pensar que 80% dos homens podem fazer 3 sessões ao longo da vida, então, geralmente é uma idade boa, mas depende de um exame, de avaliar quanto perdeu e de saber a expectativa, o desenho, mas em geral, assim, é uma idade boa para se fazer. Então, aqui perguntando qual o tempo entre fazer a consulta e o transplante. Então, na verdade, assim, tem que passar em consulta, tem os exames pré-operatórios, se já está fazendo um tratamento, o quadro está estável, esse tempo pode ser menos de um mês, né? Mas, em geral, tem todo o processo de decisão, né? Porque é uma cirurgia absolutamente eletiva, e agora nós estamos com o protocolo de segurança, fazendo a sorologia, o Covid, então tem toda essa questão da segurança adicional, né? Mas pode ser menos de um mês. O tempo médio, né, pré-pandemia, que os pacientes demoravam pensando, decidindo, era de 3 meses. Mas tudo depende dos exames estarem prontos. Então, tem pacientes que, em questão de dias, preenchem todos os pré-requisitos para fazer o transplante. Quais os alimentos, doutora Helena, que atuam na boa qualidade do fio? Bom, então assim, não tem um alimento específico, mas uma alimentação saudável, né? O cabelo é feito de proteína, então tem que ter uma alimentação com proteínas e uma alimentação saudável no geral. Acho que não é nenhum alimento específico, né? Então acho que é isso. Muita gente também piorou a alimentação nesses tempos agora, né? Tem pessoas que emagreceram de bebida alcoólica. Exato, então ficou um pouquinho menos saudável, né? Tem pessoas que emagreceram muito, isso pode ser um fator de queda de cabelo, né? Apesar da maioria ter engordado, mas tem algumas que emagreceram pelo estresse. Então, eu acho que é um fator. Tem uma pergunta aqui que eu achei legal também, falando do tratamento pós-quimioterapia, que ela disse que o cabelo ainda está ralo, se tem algo para fazer. Até teve uma live sua, né, que falou disso recente. Então, assim, tem algumas coisas. Ela disse que ela usou a touca e que segurou, mas que manteve. Então, existem tratamentos, né? O minoxidil é uma opção, mas eu acho que é importante uma avaliação para verificar direitinho como está, se você ainda está usando alguma coisa. Mas a gente tem coisas para tentar melhorar essa rarefação que fica após quimioterapia. Sim, tem tratamentos. Também tem toda a questão de quem
teve um câncer, tem que tomar Sim. alguns outros medicamentos depois que podem Uhum. ajudar a cair cabelo por outras vias que não a quimioterapia. Então, Uhum. precisa de um acompanhamento e toda uma questão de que tratamentos podem ser feitos para quem já teve algum tipo de câncer, sempre em conjunto com o oncologista ou com o Sim. mastologista. Então, tem a Sim. Olivia que está aqui te elogiando. O Alexandre É. perguntou se o colágeno também ajuda o cabelo. Colágeno é uma proteína, né? Então, dependendo de uma pessoa que não tem uma ingesta adequada, eu acho que é um a mais que pode ajudar, fazendo essa parte proteica. Então, sim, Uhum. cabelos Olha, aqui brancos. perguntando se as mulheres também podem fazer o transplante de cabelo. Então, na verdade, as mulheres também podem fazer, tudo depende de quanto elas perderam, de como é a área doadora delas, mas também é indicado para as mulheres que têm calvície, também pode ser feito para transplante de sobrancelhas, e as mulheres que não têm calvície, mas têm a testa um pouco mais alta de maneira constitucional, também é indicado para dar essa proporção, essa Uhum, simetria facial. uhum. Deixa eu ver, do minoxidil, MMP. Outra pergunta se o MMP pode ser indicado para quem tem o eflúvio, eu acho que a gente até respondeu, né, que principalmente como complemento de tratamento, mas não tanto para quem está com queda ativa, né? Uhum. Quando o folículo morre, ele não nasce mais, Helena? Então, se for uma alopecia cicatricial, não, né? Então, isso vai depender. A gente tem algumas alopécias cicatriciais, o que que é isso? Aconteceu uma agressão ao folículo, que ele virou uma fibrose, virou uma cicatriz. Então, não vai nascer cabelo nesse local. Tem as alopécias cicatriciais primárias que a gente fala, né? Então, tem várias doenças, a frontal fibrosante, que é uma doença que tem se falado bastante, o líquen plano. Então, nesses casos, são doenças que a gente não vai conseguir fazer voltar onde caiu. Então, é importante o diagnóstico precoce para não deixar que vire uma cicatriz, né? Tentar preservar os cabelos que ainda não viraram, controlar a inflamação. Eu acho que ela está querendo dizer, na verdade, assim, o lugar que o folículo atrofiou, realmente é um processo Ah, que é irreversível, por isso que é importante tratar antes para não perder esses fios, né? E aí, muitas vezes, a solução acaba sendo o procedimento de transplante capilar. A Janice está aqui perguntando se as mulheres podem fazer as duas técnicas de transplante, né? Acho que você, Janice, está falando das duas possibilidades de retirada. E as mulheres, em geral, fazem a técnica FUT, que é a retirada da faixa, até porque tem restrições quanto a raspar a área doadora, né, por ter os cabelos compridos, e não tem tanta questão de um dia poder raspar, da cicatriz linear. Então, muitas vezes, assim, a preferência para as mulheres acaba sendo a técnica FUT em geral, e para os homens, em geral, a técnica FUI, que é a da retirada dos fios um a um, sem a cicatriz linear. Então, tem o Alexandre também, que está participando bastante, perguntando da queda de cabelos pós-bariátrica. então, a cirurgia bariátrica também é um fator de eflúvio, né? Então, a própria cirurgia em si, a anestesia geral, ela é um fator de queda que vai acontecer um tempo depois da cirurgia e tem a perda de peso do pós, né? Geralmente essas pessoas elas são acompanhadas nutricionalmente para não ter deficiência vitamínica, mas tem uma perda de peso muito grande. Então isso é uma queda, um eflúvio pós-cirúrgico, pós-perda de peso. E muitas vezes as pessoas continuam tendo queda prolongada por conta das vitaminas aí que ficam um pouquinho alteradas, da diminuição de ingesta calórica e etc. Tem uma Então, pergunta aqui que é. a gente está caminhando aqui para a reta final. Eu Uhum, queria que você falasse também sobre os tratamentos disponíveis para a haste, né? O que fazer, porque também é importante, é o que as pessoas acabam vendo, né? A parte do nosso fio de cabelo, da fibra capilar, que tratamentos uhum. podem ser feitos também para melhorar a qualidade da haste.
Bom, então assim, a haste capilar, muita gente hoje em dia, no Brasil principalmente, a gente faz coloração, descoloração, alisamento, seca o cabelo, usa secador, chapinha, faz tudo ao mesmo tempo, então tem várias coisas. E a própria lavagem do cabelo, né, o uso do shampoo, ele pode agredir a haste. Então muitas pessoas às vezes até acham que o cabelo não está crescendo ou está caindo e está quebrando, então a gente vê aquelas hastes quebradas. Então também precisa ser tratado, né? Então a gente pode usar nutracêuticos voltados para isso, mas lembrando que esse nutracêutico ele vai ser para o cabelo que vai nascer. O cabelo que está lá, ele é uma estrutura que já está quebrada, então a gente só vai conseguir melhorar tirando ele, né? Então, ou cortando, ou para quem não quer cortar, existe um procedimento que chama bordado capilar, que a gente tira as pontinhas que estão ruins, então o cabelo que não está saudável, sem tirar o comprimento. Então, é uma opção de tratamento para isso. Cortar o cabelo, né, a cada tanto tempo, isso não vai influenciar no crescimento dele, mas vai influenciar no aspecto saudável. E, claro, os cuidados com a haste, né? Então, existem hoje shampoos, máscaras, vários tratamentos que vão tentar dar uma recuperada nessa haste. Usar protetor térmico quando for secar, não usar secador muito quente. Aproveitar a quarentena agora, tanto para tratar quanto para tentar diminuir, né, o uso desses traumas do cabelo. E Acho fazer. que, por exemplo, que tratamentos que a gente tem de cabine, então na clínica, tem o bordado capilar, a Sim, hidratação, o peeling sim. capilar, né? Tratamentos de massagem do couro cabeludo. Tem Uhum. perguntas também sobre o LED, né? O uso de LEDs, que também, além do aparelho de LED que pode ser feito em casa, tem os aparelhos para uso na clínica, né? Que são Uhum. mais potentes, né? Que são diferentes daqueles que são feitos em casa. Acho que tem vários Sim. tratamentos pensando assim na haste também para diminuir as pontas secas, quebradiças, corrigir a oleosidade, equilibrar a oleosidade do couro cabeludo, né? Sim. Então, aqui algumas perguntas. Então, já respondemos sobre os bonés de LED. Uhum. Após o transplante técnica FUI, quanto tempo demora para o cabelo crescer? Olha, independente da técnica FUT ou FUI, né, da retirada, a colocação ela é feita da mesma maneira. Então, o cabelo, você empurra um novo ciclo, então ele quebra na base e fica por baixo, começa a crescer depois de 2 a 3 meses da cirurgia, tá? Eu acho que talvez esmiuçar essa questão da ação do LED, né? Como que ele funciona, quando que a gente indica para o tratamento em casa, porque é um tratamento que dá para fazer em casa agora nessa época, né, Helena? Então, assim, o LED, ele tem vários estudos recentes, é uma coisa que está crescendo, né? Ele vai atuar no folículo do cabelo, aumentando a fase de crescimento desse fio, agindo, tendo uma ação anti-inflamatória. Então, para quem tem dermatite seborreica também é uma opção, porque pode ajudar no tratamento disso. E prolongando a fase de crescimento do fio. Então, ele é uma opção tanto para queda de cabelo, tanto para alopecia pós-quimioterapia, tanto para alopecia androgenética. Então, ele pode ser usado para diversas coisas. Geralmente, a gente fala para usar antes do minoxidil, né? Para até aumentar um pouco a absorção ali pela vasodilatação. Então, normalmente eu indico ou em quem já está usando minoxidil ou no segundo momento, assim, a gente conversa, fala que existe e em seguida indica para usar como um tratamento associado no pós. Então, acho que ele é uma boa opção de tratamento associado. Em alguns casos, por exemplo, mulheres que estão amamentando, é uma opção porque às vezes não pode usar muita coisa, então é uma opção também. Então, assim, acho que ele é um adicional ao tratamento que é fácil de fazer, a gente faz em casa, pode estar lá no computador, na televisão, fazendo outras coisas e usar. Então, acho que é uma opção bem legal. Lembrando que é um tratamento adjuvante, um complemento do Exato. tratamento, também não substitui outros. E para quem Uhum, tem esse LED, assim, agora é um momento para tentar, para evitar esse compartilhamento também, né? Pela uhum, questão do Covid, se for usar com aquela touca de banho transparente, porque dá para mais de um membro da família usar. Se mais alguém com queda de cabelos tiver, também tem uma pergunta que foi feita. Estão falando também se a mulher que vai fazer o transplante de cabelos tem que raspar a cabeça. Não,
pode ser feito sem raspar pela técnica FUT, que eu tinha respondido. A gente está caminhando aqui para a reta final. Também estão perguntando sobre o cabelo branco, se o cabelo branco aumenta agora nessa época, nessa fase da quarentena, e se tem alguma coisa para evitar que eles fiquem brancos. Então, o cabelo branco, assim, ele tem muito a ver com estresse. Então, tem estudos recentes mostrando que pode ter essa relação. Então, pode ter a ver com a quarentena, esse aumento. Não existe muita coisa não existe, assim, na verdade, nada com muita evidência para diminuir os cabelos brancos, né? Então, ter um estilo de vida saudável. E tem algumas coisas de medicação via oral. Eu vi que perguntaram do Dimples, e também tem algumas coisas tópicas que podem ser usadas, mas assim, não é nada com muita evidência. Às vezes a gente até a pessoa pergunta, pode usar, mas não é uma coisa que é certeza que vai ter esse efeito. Sim, sim. De melhorar. Bom, então, agora a gente caminhando assim para os últimos minutos, né, dessa live. Helena, tem muitos pacientes aqui elogiando, então a doutora Helena atende na clínica junto com a doutora Priscila, a doutora Mari, na Clínica Bloch, em alguns horários. Inclusive, a gente está retomando agora o atendimento aos sábados. Foi um prazer participar com você. Falou super bem, foi ótimo. Acho que a gente conseguiu responder bastante as dúvidas. Eu deixo com você agora para se despedir, falar também de alguma coisa que talvez tenha faltado aqui, que a gente não conseguiu responder. Mas agradeço muito, foi ótimo. Acho que a gente pode voltar a fazer com outros assuntos. Enfim, a gente acabar falando um pouquinho sobre tudo, né? Com certeza, foi muito legal. Obrigada pela presença de todos, para todo mundo aí que falou, pacientes que eu vi que foram mandando, depois eu mando agradecendo. E desculpa se faltou alguma pergunta, mas a gente tentou responder e se alguém tiver alguma dúvida pode mandar que a gente responde também, tá bom? Obrigada, doutora Helena, pelo convite, foi muito legal. Imagina, foi bom se ver sem máscara, né, gente? Só se encontra de máscara lá, fazia tempo. Todo mundo elogiando aqui, doutora Helena, muito bonita, agradecendo. Cláudia agradecendo, Alexandre e o Robert, diz que a gente conseguiu esclarecer muitas perguntas. A Grazi, que é a doutora Helena 10, também a Camila, que é dermatologista da Cniclin, participou também agradecendo, Robert elogiando, Rogério, enfim, acho que a gente conseguiu responder bastante. Se tiverem alguma dúvida ainda de última hora, tem o Kiko também, que gostou bastante. Estão perguntando quando eu vou lançar outro livro. Na verdade, estou agora começando o pós-doutorado, ainda não pensei em outro livro, mas seria até interessante, junto com a doutora Helena, a doutora Priscila, a gente pensar numa continuação. Mas agora, acho que a tendência até é ser tudo online, né? Livros digitais, mas enfim, talvez isso até facilite, né? Estão falando que a gente tem assunto para a semana inteira, que a gente tem que fazer mais lives. Ah, meu Deus, como é que ficam os meus filhos aí desse jeito? Pois é. Eu agradeço. Boa noite para todos. Nós, então, estamos à disposição pelo site, pelo WhatsApp. Vejam os vídeos da clínica no nosso canal do YouTube, @ClínicaBloch. Sigam a clínica no Instagram, curtam. Tem o Facebook também. Então, a gente está à disposição. E muito obrigada a todos. Lembre-se, então, de sempre cuidar dos cabelos, tratar a longo prazo, não deixar, assim, não esquecer o tratamento, fazer sempre, porque tempo é cabelo, e quanto mais a gente prevenir, melhor, para não precisar um dia fazer o transplante. Então, vamos tratar, cuidar do cabelo com a doutora Priscila, a doutora Mari, eu e a doutora Helena, que foi maravilhosa hoje nessa live. Obrigada. Obrigada a todos. Um beijo. Então. Até logo. Tchau, tchau. Até. Sucesso.